Vamos lá, então, continuando as nossas recomendações. Então, outra questão que nós temos que estar sempre em alerta, né, é sobre o preparo da mamadeira dessas crianças. Isso vocês já estão, né, meio que em alerta, até mesmo dentro de casa. A gente precisa ter uma área própria na cozinha para fazer isso. Não precisa, né, no caso, ter uma área própria na cozinha para fazer esses cuidados, mas é importante que o momento que eu for fazer o preparo de mamadeira seja somente mamadeira, não esteja sendo preparado nenhum outro alimento ou nada ali junto. Então eu vou fazer uma higienização da pia, vou fazer uma higienização dessas mamadeiras e fazer o preparo somente delas, para depois eu fazer outra higienização e iniciar a manipulação de alimentos. Então é muito importante eu fazer isso em horários específicos. No momento que eu mexo com mamadeira, eu não mexo com mais nada, tomando todos os cuidados e precauções ao lidar com aquelas mamadeiras. Sempre higienizando o local antes de preparar, fazendo a mamadeira e higienizo depois para deixar limpo para quem for preparar, seja lá o que for. Então, isso é muito importante para evitar contaminação cruzada. O que, que seria isso? Vamos supor que estava sendo lavado naquela pia frutas, as cascas das frutas. Então, tô lavando, tô desprezando ali. E aí, se eu não higienizo o local antes de iniciar e por algum motivo meu colega não higienizou quando ele terminou, vai ter resíduo ali que vai entrar em contato com a mamadeira, e mesmo a criança não comendo nada de fruta, ela pode ter uma contaminação por algo que veio na casca da fruta. Então, por isso que a gente tem esses momentos diferentes, a gente não manipula a mamadeira com nada, é só mamadeira, e a gente precisa ter todos os cuidados. Recomenda-se também que os utensílios da cozinha, né, e do lactário sejam ali, não entrem, os materiais que vão entrar em contato direto com a comida, né, e com a boca da criança, eles tenham todo o cuidado na limpeza. Então vai incluir os garfos, as facas, os talheres, pratos, panelas, as canecas, os copos, as bandejas, ou seja, tudo que envolve o servir a comida. Seja servindo a comida para crianças maiores ou menores, mas eu preciso servir essa comida, seja em bandeja, em prato, tudo isso eu preciso ter um cuidado muito específico na limpeza. Então eu preciso fazer a higienização cuidadosa e ter certeza que o prato tá limpo antes de servir. Desculpa, antes de servir ele para criança. Então, eu preciso ter esse cuidado de quando for feito, quando eu pegar, né, assim, como eu falei pra vocês, algumas coisas vocês que manipulam. Então, vamos supor que na hora do cafezinho da tarde, você que vai precisar servir as crianças, colocar leite com café e separar 3 bolachinhas no prato. 3 não, né, normalmente dá mais bolachinha, mas vai separar as bolachinhas no prato, você tem que olhar isso. Esse prato tá limpo, tá, ok, vou pôr as bolachinhas aqui. Esse prato que eu peguei tá sujo. Não vou pôr as bolachinhas, vou colocar ele na pia como se eu tivesse sido usado, porque às vezes acontece, gente, por algum motivo na lavagem falhou e ele ainda tá sujo. Desculpa. Aí, por algum motivo na lavagem ele ainda tá sujo, né? Ele falhou na lavagem e ainda tá sujo. Então, devido a isso, eu preciso fazer descartar. Se eu percebo que o copo tá sujo, eu vou descartando e pegando novos que eu tenha certeza que tá limpo para poder servir para criança. De forma nenhuma eu vou disponibilizar para minha criança um talher, uma faca, um prato, uma caneca, qualquer coisa para que tá a comida dela que já esteja sujo de alguma coisa anterior por falha na lavagem. Porque a falha na lavagem ela pode acontecer, isso não é nada demais não. A questão é esse cuidado na hora de eu não fazer esse veículo, né, de causar doença por conta de erros que aconteceram. É muito importante também que a gente maneje, né, os talheres pelo cabo. Então, principalmente quando a gente tá falando de dar o talher para criança, porque quando a gente tá dando a comida, a gente vai manejar pelo cabo mesmo, não tem nem como pegar em outro lugar, a gente vai estar, né, manejando pelo cabo. Mas vamos supor que você tem que entregar os talheres para criança, né? Você vai entregar o prato com o talher. Então, sempre o cuidado de pegar pelo cabo, já deixar a beirada do talher na comida,
que é pra criança não pôr a mão ali naquela região, porque por mais que a criança lavou a mão para ir pro refeitório, a gente tem que tomar esses cuidados. Então eu vou tomar esse cuidado para que a criança não comprometa ali a higienização do processo. E sempre pegando pelo cabo. Segurar o prato sempre pela parte de baixo ou também com auxílio, né? A gente apoia às vezes o dedão nas bordas, que é para ter aquela estabilidade. Por exemplo, a foto ficou bem menor do que eu queria, mas vamos lá. Por exemplo, essa senhora, ela tá alimentando as crianças novinhas, né? Então colocou nas cadeirinhas de alimentação. Aí aqui do lado dela, ela não tem uma mesa própria de apoio, ela usou uma cadeira para apoio do prato de cada um. Então aqui ela tem o prato de cada criança que ela tá alimentando e ela tá alimentando 3 de uma vez. Por que que ela tá fazendo isso? Essa vai ser a primeira perguntinha que eu vou deixar para vocês de participação. Então eu quero que vocês me respondam. Por que que ela não vai alimentar primeiro uma, depois outra e depois outra? Por que que ela tá alimentando essas 3 de uma vez? Mas enfim, vamos continuar. Então ela tá segurando ali a colher e dando na boca da criança. O prato dela tá bem abaixo do rumo da boca. Lembra que eu falei? A gente tem que levar pro lado. Não pode ficar no rumo da boca. Porque se eu precisar conversar com a criança, não respingar ali. Então ela colocou abaixo e pra dentro. Se vocês perceberem, ela tá pra cá e o prato tá meio que pra dentro, apoiado na coxa dela. Ela ali não dá pra ver que a foto ficou pequena, mas ela tá segurando pela borda do prato, né? E tá fazendo esse processo de alimentação usando a touca. Ela tá sem máscara, o ideal é que tivesse de máscara também. Mas às vezes a máscara pode assustar a criança e tudo mais. Isso é uma outra época, né? Não é época de Covid, isso aí era um outro momento da criança na creche. Então era feito dessa forma, com alguns protocolos específicos. Então isso aqui pode ser uma situação que vocês precisem fazer, tá? A gente não coloca comida ali pra criança. A gente vai colocar assim, lanchinhos, fruta, que a gente vai deixar ele fazer a bagunça dele, mas comida assim a gente evita. Dependendo da idade, não tem nem essa destreza de pegar e comer, né? Então a gente precisa fazer esse processo com cuidado. Aí, isso aqui não é na creche, né? Dá pra ver, mas assim, é assim, se a gente precisar segurar uma vasilha, uma xícara, tudo vai ser pela parte de baixo. As canecas, né, a gente vai utilizar as alças, as xícaras também a gente utiliza as alças, e os copos a gente segura na parte de baixo, nunca tocando as bordas onde a criança vai pôr a boca. E a gente tenta passar isso para elas também, porque por mais que a gente faça a higienização das mãos, o ideal é que elas não toquem ali onde ela vai pôr a boca. Sempre ensinar as crianças a não levar os objetos à boca, os objetos que não são comestíveis, né? A gente, como eu falei pra vocês, muitas vezes a gente faz esse papel de educação, né, mesmo, porque a gente passa muito tempo com a criança, então a gente tem que dar essa ênfase, esse exemplo, né, sobre a questão de lavar as mãos, de não levar qualquer coisa na boca, se achou no chão, não põe na boca, se caiu no chão, tia, caiu no chão, lava pra mim, pra que você lave e devolva, como por exemplo chupeta, né, sempre educar dessa forma e ir reforçando, que a criança é uma fase que você tem que, na repetição que você ganha. E sempre de olho, principalmente com algumas situações específicas. Então, assim, tá? Vamos frisando aqui. Pegue pela ponta, utilize o cabo, não coloque a mão dentro do prato ou dentro do tapoeira, que o ideal é que a tampa nem estivesse aqui, estivesse apoiada em outro lugar. Mas eu acho que isso aqui é uma situação dentro de casa, então é outro momento, né? Mas é sempre assim, segurando fora das bordas ou pela borda, se não tiver como ter firmeza embaixo, né, igual o prato, não tem como ele segurar só por baixo, a gente tem que apoiar em cima para não cair. Mas se fosse uma vasilha, dá para segurar só pela parte de baixo, sempre tentando ali evitar esse contato da sua mão diretamente com a comida, mesmo que você esteja de luva, mesmo que você tenha lavado as mãos. Cada lugar tem um protocolo, né, para servir as crianças. De toda forma, de jeito nenhum, eu posso comprometer e pôr a mão na comidinha dessas crianças. Então, outra coisa que é muito importante a gente relembrar, vocês sabem que eu sempre falo disso, né, que é sobre o aleitamento materno. Então, a criança que ela foi alimentada exclusivamente até os 6 meses, ou a criança que ainda não tem 6 meses, mas é alimentada exclusivamente pelo leite da mãe. Ah, mas a mãe trabalha e deixa ela na creche. Tá, mas a mãe deixa ali o leite com você e você não pode dar nada para a criança além do leite. Esse tipo de criança tem muito menos chance de ter episódio de diarreia.
Então, assim, se ele tiver diarreia, vai ser uma vez na vida, outra na morte, por alguma situação bem específica durante a fase infantil dele. A chance dele sofrer de diarreia é muito menor. É muito diferente da criança que não tem esse aleitamento exclusivo. Quem não tem aleitamento exclusivo, muitas vezes tem crises de diarreia repetidas. Às vezes, no ano, a criança teve 5, 6 crises de diarreia intensa. Então, assim, às vezes até mais. Às vezes tem criança que passa por um episódio de diarreia no mês. Então, assim, não vou dizer que a criança que é exclusivamente amamentada, de forma nenhuma vai acontecer isso. Não, acontece, até porque pode estar ligado a alguma outra patologia que não tem nada a ver com aleitamento. Mas as chances são muito menores. Inclusive, a criança que é alimentada exclusivamente até os 6 meses, quando ela tem diarreia, é muito menos grave. O próprio organismo consegue resolver. São pouquíssimas as chances que eu preciso levar ela para o hospital e ela ficar internada por conta daquela diarreia. É muito menor essa possibilidade de hospitalização por conta da força do organismo mesmo que vem por, por conta do leite materno, né? E aí, então eu vou sempre frisar com vocês que essa importância do leite materno, para que vocês incentivem, caso a mãe precise deixar a criança com você menor de 6 meses, você incentive que ela tente tirar, que vocês tenham onde guardar, porque não tem segredo, né? Só pôr na geladeira. Então, que ela pode fazer esse processo, ela amamenta ele antes de deixar lá com vocês e tira o leite, deixa. E aí tentar utilizar o máximo possível desse momento. Se vocês tiverem como ter essa conversa aberta, tenha essa conversa aberta com a mãe, porque o aleitamento ele é muito, muito importante para a criança. Eu sei, como falei para vocês já várias vezes, eu sempre defendo, mas eu sei que não é uma coisa linda. Dói o peito, se rachar então é complicadíssimo. Então, assim, tem vários e vários pontos. Eu sei que não é 100% maravilhoso. A criança vai pegando ali os 4 meses, ela aprende a morder. Então, assim, eu sei que tem as suas dificuldades, mas o benefício para o futuro dessa criança, para a vida ali depois dos 2, 3, até os 9, até os 10, a adolescência, muda muito a saúde da criança para o resto da vida dela. Então, é por isso que a gente incentiva tanto. Já tem vários estudos que comprovem a relação de ter doença na vida adulta e ter sido amamentado. Então, assim, as crianças que foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses, a vida adulta não tem muitas intercorrências, não é uma pessoa que está sempre doente. E ao contrário de que já conseguiram comprovar, né, que algumas crianças que não foram amamentadas começa a ter problemas ainda na adolescência, às vezes problemas de saúde, ou ainda na infância, como problemas de alergias, que a gente vai falar na próxima aula. Então, assim, já tem várias comprovações de que para a vida inteira da pessoa, esse momento, esses primeiros 6 meses faz toda a diferença. Outra coisa, agora falando diretamente da criança, né? A gente precisa ensinar a criança a lavar as mãozinhas dela. E então a gente vai fazer todos os movimentos de lavarem as mãos, principalmente antes das refeições e após o uso do sanitário. E é ideal, muitas creches têm, inclusive, esses locais assim, ó, do lado de fora dos banheiros e do lado de fora do refeitório. Então, antes de entrar, a criança passa ali. Algumas colocam do lado de fora e colocam o banheiro de um lado, o refeitório de outro e fica essa pia para lavagem das mãos. Então, saiu do banheiro, faz a lavagem dessas mãos e vai brincar no pátio ou antes de entrar no refeitório, porque é uma pia grande, né, com várias torneiras, então tem o custo para creche, então às vezes eles fazem um local só de lavagem mais grande, da altura da criança, próprio para a criança fazer a lavagem, onde dá para lavar 5, 6 crianças de uma vez. E é muito legal esse uso e a gente precisa incentivar bastante essa lavagem das mãos. Vocês, como eu falei para vocês vão entrar novamente no mercado de trabalho, vocês vão entrar no mercado de trabalho, né, nessa fase pós-Covid. E aí a gente ainda provavelmente vai estar com algumas sequelas do Covid. Então, as crianças já vêm de casa com uma educação diferenciada sobre lavagem das mãos, que antes a gente não tinha tanto. A gente falava, mas a gente não tinha tanto. E agora a gente ficou bem mais intenso nesse cuidado da lavagem das mãos. Então vai ser muito mais fácil lidar com esse momento e incentivar a criança para que ela não perca esse costume.
Então a gente deve ensinar as crianças a lavar a mão, principalmente após brincadeiras, né? Brincar na areia ou com areia, na terra ou com terra. Tem creches que tem a horta, então fez o manuseio da horta, brincando no pátio, que querendo ou não a criança bota a mão no chão, fica de quatro, fica pulando igual sapinho, fica fingindo que é macaquinho, pondo a mão nas paredes. Então assim, a criança brinca de tudo e ela toca tudo. Então eu preciso incentivar essa lavagem das mãos. Após as brincadeiras também. Muitos locais, as tias fazem a fila para lavar a mão antes de entrar na sala. Todo mundo entra na sala com a mão limpinha, depois de brincar no pátio, depois do horário do recreio. Após a utilização de tintas ou materiais que sujem as mãos também, né? Durante algumas massinhas, algumas atividades que a gente faz dentro de sala, sujou as mãos, a gente vai levar essas crianças para lavar as mãozinhas dela lá fora. Então, isso são outros pontos importantes. Eu vou pausar o vídeo aqui e a gente volta daqui a pouco.